Olá, vamos dar continuidade então? A gente tinha parado naquela análise, naquelas reflexões sobre os Vargas, né? E agora nós vamos tentar alinhavar, costurar algumas coisas importantes sobre o modo dele agir. Vamos pegar o exemplo da Revolução de 1930, tá? Ele dá um golpe, ele assume o poder de maneira, digamos assim, que contrariava os interesses da elite paulista, da elite mineira, e atende os anseios de outra categoria de agricultores, cana, os plantadores de cacau, de algodão, de fumo, né? Os gaúchos, produtores de carne, de charque, de couro. Essa elite agrária é, derruba a elite paulista do café com leite e Getúlio assume, mas não chuta o café. Guarde essa informação. O café era o principal meio de subsistência do Brasil. Ele não podia fazer, ele queria tirar os paulistas e mineiros do meio, mas não queria que o café deixasse de ter o apoio, e ele continua dando apoio. Tá? Ou seja, é um golpe. Ele tira aqueles que estavam controlando a política no Brasil, essa oligarquia, essa aristocracia agrária, né, que a gente já estudou bastante sobre ela, mas eu quero que vocês guardem isso, tá? Porque isso provavelmente cai em prova sempre. Na realidade, o Getúlio, apesar de ter tido essa atitude golpista, pesquisas mostraram, no decorrer do tempo, que se alguém perguntasse qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve, mesmo 30, 40, 50 anos depois, Getúlio Vargas. Interessante que na página 210 da sua apostila fala exatamente sobre isso. É, Até mesmo os paulistas acabaram ficando gratos, não pelo golpe, claro que não, mas gratos pelas consequências positivas. Industrialização, que nós já vimos, a abertura de empresas nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, construção de usinas hidrelétricas, enfim, você já sabe tudo isso, tá? Era uma industrialização que trazia emprego, consequentemente trazendo emprego, trazia infraestrutura, estradas, fábrica nacional de motores. Você já viu também, isso é importante, que o Brasil dá um salto. Se você olhar na página 205, a gente já considerou, as manufaturas no Brasil, elas crescem alucinantemente. Enquanto em 1930 havia uma produção de 296 mil, devem ser réis, né, contos de réis, deve ser não, são contos de réis, isso pula para 12 milhões de contos de réis, 6 vezes mais em 9 anos. Crescimento assim chinês, algo que, claro que a iniciativa privada adorava, ele era o pai dos pobres e mãe dos ricos, favoreceu, e isso você tem que lembrar, tá? Porém, junto com esse favorecimento, é, ele inicialmente se mostrou constitucionalista e tal, de 34 até 37, depois ele vai pondo as unhinhas de fora, você já sabe disso, né? E, na realidade, ele vai assumindo o poder e assumindo, que você já sabe também, um culto à própria personalidade. Ele gostava, ele era vaidoso, né? Mas ele fazia isso calando a boca dos inimigos. Aqui na página de número 210 tem uma garrafa sendo trancada, eu quero que você veja bem isso, tá? Essa garrafa está sendo trancada e dentro dela tem um monte de bilhetes. E tá vendo que tem alguém dando um soco na rolha, trancando a garrafa? Isso ilustra a mão do Departamento de Informação e Propaganda e a própria mão do nosso amigo Getúlio, porque ele não queria ser contrariado. Então lá dentro você vai ver o nome de jornais da época que
queriam dar opinião contrária às políticas, muitas vezes equivocadas ou muitas vezes tendenciosas, mas não podiam. Então, nesse exercício da página 210, fique atento a esse detalhe, tá? Ele fala muito sobre o Estado Novo e as características dessa ditadura. Então, fique atento a isso. Mas é marcante aquilo que eu acabei de falar, que também está nessa página 210, que passadas décadas, as pessoas ainda nutriam simpatia pelo Getúlio. É um fenômeno realmente, né? Muito bem. No que diz respeito, então, aos paulistas, esse antagonismo por ter Getúlio ter tirado deles o poder, gerou uma revolução constitucionalista de 1932, porém, os paulistas foram derrotados, mas acabam se rendendo às vantagens que esse novo sistema de apoio, de subsídio às indústrias, acaba trazendo para São Paulo também. Você sabe, isso já foi bem falado, que com o crash da Bolsa de 1929, muitas empresas norte-americanas faliram e os equipamentos foram vendidos. O Getúlio favorece a compra, tira as barreiras alfandegárias, o preço estava barato lá, porque as indústrias tinham falido. E a genialidade dele deve ser elogiada nesse ponto. Ele favorece os empresários brasileiros para que comprem essas máquinas e ele traz para o Brasil a oportunidade de fabricação interna para atender o mercado interno, uma vez que a população estava crescendo, a industrialização estava sendo fomentada, consequentemente, o Brasil tem uma alavancagem aí muito grande feita pelo Getúlio. Por quê? Ele deu subsídios às indústrias para que as indústrias ou as empresas que quisessem comprar essas máquinas trouxessem para cá. Favoreceu tudo. Favoreceu a importação, reduziu taxas, financiou. Por isso é chamado de mãe dos ricos, tá? Pai dos pobres e mãe dos ricos. São Paulo se beneficiou muito disso. No final das contas, como você já viu, anos e anos depois, se perguntarem quem foi o melhor presidente, muitos paulistas dirão que foi o próprio Getúlio. Outra coisa, dentro dessa ideia progressista, porque ele, ninguém pode negar, ele trouxe direitos aos trabalhadores. Você já sabe que ele, num determinado momento, favoreceu o trabalhador e depois foi retirando o poder dos sindicatos que deveriam defender o trabalhador. Mas você já sabe também que ele dava benefícios, como dentistas, médicos, tudo isso que você já sabe. Mas